Paz de Jesus, meus irmãos, estamos aqui no nosso canal Música e Formação e ao meu lado está o Reinaldo, coordenador estadual do Ministério de Música e Arte do Estado do Rio de Janeiro. Estaremos compartilhando com vocês o tema unção e técnica. Será que é mais importante a unção? Será que é mais importante é a técnica ou a junção das duas? Fique aí ligadinho conosco para você poder tirar as suas dúvidas. Seja bem-vindo, Reinaldo. Obrigado, prazer imenso aceitando esse convite. Muito obrigado. Amém, amém. Deus te abençoe. E aí, Reinaldo? É a unção? É a técnica? Uns são, outros não são. Uns são de verdade, outros não são de verdade. Uns têm técnica, outros não têm técnica. E aí, o que você me diz aí sobre esse tema? Falando de unção, eu me lembro de um padre que uma vez disse: o que é unção? Unção é erro de português, porque um é e dois são. Mas tirando a brincadeira à parte, então eu costumo dizer que a unção e a técnica são como dois pilares que sustentam um ministro de música ou as duas pernas do qual ele deve caminhar. Se faltar uma, ele fica manco. A técnica é muito importante. É um dos ministérios em que você exige de você um talento natural, né? Você precisa saber cantar, precisa saber tocar, e precisa aprimorar isso sempre, porque a arte é uma beleza, né? E a beleza atrai. Então a técnica é aquilo que primeiramente atrai a pessoa. Ninguém é atraído por alguém que canta num tom, toca no outro, com um violão desafinado, com uma voz que não consegue... enfim, se não tiver essa atração técnica, as pessoas não se aproximam. Mas uma vez que a pessoa se aproxima pela técnica, ela não pode se resumir só nisso, porque a técnica pela técnica a gente encontra em qualquer âmbito do mundo. E ela, o que ela faz? Ela nos emociona, é verdade. Uma música, uma voz bem postada, uma voz com qualidade nos emociona, nós choramos, nós nos emocionamos, nos recordamos, nos traz lembranças. A música tem esse poder. Isso é uma parte técnica. Só que isso não é o suficiente totalmente para aquilo que é o fim do qual é o ministro de música, que diferencia-se do músico somente. O músico somente é aquele que vai exercer com a sua técnica a beleza da arte. Isso é bom, a gente precisa da arte, né? O próprio Papa João Paulo II, na Carta aos Artistas, em 1999, dizia que o mundo necessita da beleza para não cair no desespero. Então a arte é importante nesse ponto técnico. Porém, se tratando de ministério de música, de ministro de música que se coloca a serviço de Deus, não basta só a técnica. Claro que a técnica apurada já é matéria-prima para que a unção chegue. E aí a unção se adquire com a vida de oração e uma vida sacramental e um testemunho de vida. Eu costumo dizer que se você não é ministro de música sem o seu instrumento, você nunca o será com ele. Porque antes de você colocar um instrumento enquanto ministro de música para tocar ou pegar um microfone, a sua vida anterior àquilo precisa estar presente naquele momento. Não é uma encenação. Tecnicamente podemos encenar. Unção não entra na encenação. A unção é a inspiração de Deus, a presença de Deus agindo na técnica que aquele irmão tem, ou que aquela irmã tem ao ministrar. E isso é fundamental para quem utiliza a arte não como fim. Porque o que só tem técnica, qual é a finalidade dele? É criar um ambiente propício com a sua música, é trazer uma euforia, uma alegria. Quando se trata de unção, a técnica não é o fim, ela é o meio para levar as pessoas a terem um encontro com uma pessoa que é Jesus Cristo. E aí ela não é só, por isso não basta só a técnica nessa questão de ser ministro. Porque a técnica vai ser o meio e entra a unção, porque com a unção, quem está ouvindo você ministrar, ela se achega até Deus e transforma a vida. Então é assim, você, enquanto tem a unção, você apresenta, bate, como se diz assim, bate na porta com a sua música do coração da pessoa, ela ouve aquele canto, ela se abre, e aí quem entra? O Espírito Santo, proporcionando encontro pessoal com Jesus. Aí você sai de cena, porque aí é com ele. Então
O músico ungido é aquele que prepara o momento, enquanto que a técnica por si só não faz isso. Ela tem uma finalidade que é somente levar a pessoa a sentir alguma coisa. A unção não. A unção, ela leva a pessoa, ela até sente, mas não fica nisso. Ela se encontra com a pessoa de Jesus Cristo, um encontro com o Espírito Santo, e aí ela é capaz de transformar vidas. E aí é poderosa. Quando tem técnica e unção junto, é poderoso. Eu me recordo de Santa Teresa d'Ávila, que dizia uma frase que eu vou transformar para a nossa realidade. Teresa d'Ávila dizia que Teresa sem Deus não é nada. Teresa com Deus é tudo. E ela dizia, Teresa com Deus e dinheiro é uma potência. Eu digo, um músico sem técnica não é nada, porque não atrai. Um músico com técnica, um músico com unção, top, mas um músico com técnica e unção é uma potência que ninguém para. E através dessa música ungida, muitos corações são transformados. Então acho que são essas duas pernas, que senão fica manco, e que levam as pessoas a se achegarem até Deus. Você já teve na sua caminhada, Reinaldo, ministrando só na técnica ou só na unção? O que você sentiu de diferença no seu ministério, assim, na prática? Eu não sei se você começou só tocando, depois você percebeu em algum momento da sua caminhada, nossa, agora eu estou tocando com unção. Se você consegue sentir, você consegue, é palpável isso no seu ministério, você perceber quando está com unção ou quando não está com unção. Vou dar um exemplo da minha vida, né? Às vezes eu vou para o grupo de oração, eu ministro, mas para mim não parece que não aconteceu nada, né? E aí meu Deus, misericórdia, não aconteceu nada. Aí vem o irmão dar aquele testemunho, nossa, que música ungida, nossa, que ministração poderosa. E eu falo, oh meu Deus, só o Senhor mesmo. E às vezes a gente percebe. Às vezes a gente tem um raio-x da Assembleia e fala assim, nossa, e profeticamente você fala assim, meu Deus, o Senhor você sente a presença. Partilhe um pouco sobre a tua experiência com a unção, com a técnica. Então, primeiramente, eu tenho 42 anos, comecei a tocar com os 10. Então, tem 32 anos que eu toco. Comecei com 10 anos, aprendendo com uma senhora, hoje ela ainda é viva, né? Mas já é bisavó até, que sabia lá 5, 6 notas. E por, assim, numa comunidade pequena, ali, no bairro meu, ela pegou o pessoal que estava fazendo catecismo e falou, olha, quem quiser, está precisando de gente para tocar na missa. E eu fui, aprendi uma sequência de dó, lá menor, fá, sol. Comecei a tocar na missa e no grupo de oração somente com essas notas. Toda música era dó, lá menor, fá e sol. Eu acho que todo mundo começou por esse caminho, eu também comecei, irmão. Acho que... Então, mas assim... E já dá para tocar muita música, já não é com essas notas? Bastante. Não dificulta o tom para esse tempo, né? Mas, enfim, mas ali eu fui, nunca tive um estudo, estudei um pouco de guitarra, um pouco de solo, de escala, mas assim, coisa de um ano, nada em escola, com pessoas que sabiam. Mas, assim, e vi muita gente passando, indo embora, e eu ficando. E muita gente melhor tecnicamente do que eu. Verdade. E tem baita... Aconteceu isso comigo também. Muitos músicos, mas indo embora. E eu fui ficando fiel na minha dificuldade, na minha limitação. E eu atribuo a unção à minha fidelidade, a minha persistência. 32 anos tocando sem nunca. E não porque eu sou melhor do que os outros, é por pura misericórdia de Deus. Na verdade, é a paciência dos outros, né? De aguentar a gente tocando e cantando. Uma vez uma irmã falou assim, meu Deus, como é que deixa esse pretinho cantando aí no grupo de oração com essa voz de taquara rachada? Eu não esqueço nunca disso. Meu irmão, é a misericórdia de Deus. Não, minha mãe falava isso. Minha mãe tanto, falava, meu Deus, ninguém aguenta mais Naldinho cantando num tom, tocando no outro, porque era só essas notas e são músicas que tinham outros tons. Então a gente não adapta. Mas a gente é teimoso, né? A gente é teimoso, vai perseverando e Deus vai ajustando, vai melhorando. Graças a Deus, Deus vai melhorando tecnicamente. E a técnica vai melhorando, como você pratica também. Né? Hoje, por exemplo, eu consigo ter um ouvido apurado para às vezes estar escutando uma música e discernir sem tocar o tom que ela está, as notas que estão dadas.
Por que isso? Por causa do estudo em si? Não, confesso que não. Mas por causa da experiência de tocar, de você tirar uma nota na hora, de você, eu, por exemplo, não dependo de cifras hoje, né? Eu consigo, tenho essa facilidade. Por quê? Mas eu atribuo mesmo essa técnica de fazer isso à unção. Olha que interessante. Por quê? Porque a questão da unção, eu sempre procurei ser fiel na minha vida de oração, na minha vida sacramental, nas minhas confissões. E tudo isso Deus foi e na fidelidade. Então, Deus foi me melhorando tecnicamente na voz. Eu não estudei voz. E aí eu tenho uma impressão de que as pessoas começam a elogiar, e você falou, e aí a resposta é o povo. Por exemplo, para mim, coordenando o Ministério de Música e Arte, Deus já começou falando lá atrás. Porque Deus começou, depois de missas, orações, encontros, eu falei, nossa, Deus me tocou através de você. E eu disse para minha esposa, você não tem uma coisa errada. A minha voz não é conversa. Eu não tenho técnica de falsete, disso. E aí Deus colocou, sabe o que no meu coração? Que entre a voz que sai daqui e o ouvido do povo, o Espírito Santo trabalha. Porque não é possível alguém ser tocado com alguém que não tem tanta técnica de estudo. E aqui, por favor, não estou menosprezando. Tenho que estudar. Inclusive, eu estou iniciando, porque está à frente desse ministério, uma aula de teoria musical para melhorar. Só que já o que acontece hoje é que o Espírito Santo, eu tenho noção disso, entre a minha voz que eu emito e o coração do povo, na unção o Espírito Santo trabalha. E o que chega neles é algo que mexe com eles. E eles acham que é só meramente a técnica da sua voz, e a teologia. Só que a gente sabe que não é isso somente. Né? Então, assim, mas eu consigo perceber exatamente. Tem dias que eu falo, meu Deus, foi um fracasso hoje. Esse grupo de oração, eu não estava bem, e aí chega alguém, sabe? Então, outra coisa que eu consegui entender, nós não temos como medir o que acontece no coração do povo quando estamos ministrando. Para você pode parecer que não aconteceu nada, foi ruim aquela noite, aquela missa, mas não dá para medir. Porque eu já tive testemunho de pessoas que eu achei que eu estava muito ruim naquele dia, a execução da música, pessoas depois partilharam que foram curadas, tocadas. E ouso dizer, sem falar algo, simplesmente cantando ou num acorde. Eu já tive testemunho de gente que fazendo um acorde no momento de oração, a pessoa falando, nossa, essas notas entraram no meu ouvido e mexeram aqui dentro. Isso é caracterizado pela unção. Então, assim, eu reconheço esses momentos, e a gente reconhece. Então, assim, pode me faltar um pouco de técnica no dia que eu não esteja bem, mas eu acho que unção nunca. Ali posso pecar um pouco pela técnica, não deveria, mas às vezes pode ser que eu não consiga pegar uma música legal, mas se eu estiver em oração, em conexão direta com Deus ali na oração, Deus vai fazer maravilhas através disso. Então, mas a gente percebe, como Sim. Você falou, a gente eu já tive muitas experiências, até na oração pessoal com o violão, de acordes que eu fiz na oração e que eu falo, meu Deus, é só o Espírito Santo mesmo. É a unção de Deus me ensinando a fazer aquele tipo de acorde, colocar aquele dedo naquela posição ali que soa gostoso, que soa bonito, e você fala... Você tenta repetir depois, não consegue. Foi mesmo aquela melodia? Foi aquele momento de unção mesmo, em que saiu aquela melodia, que saiu às vezes aquela composição, aquela música, e é impressionante. Mudando um pouco de assunto, que eu lembrei agora, e eu acho que o Espírito Santo está tocando no meu coração. Você sempre percebeu que algum momento você já teve dúvida que era o seu ministério, o Ministério de Música? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu já estou com mais de 25 anos no Ministério de Música. E faz uns 5 anos atrás, mais ou menos, uns 4 ou 5 anos atrás, que eu percebi que era o meu ministério. Tu acredita nisso? Eu pensava que Deus tinha me colocado no Ministério de Música porque por pura teimosia minha, entendeu? Porque eu achava bonito, porque eu achava legal, eu falei assim, não, eu quero ser do Ministério de Música. Mas às vezes eu falava assim, não, eu acho que eu deveria ter sido pregador, deveria pregar. Apesar de eu pregar, mas eu deveria ter me dedicado mais à pregação. E aí, de uns 5 anos para trás, Deus confirmou no meu coração, não, o seu ministério é o Ministério de Música pelos frutos que você já realizou até agora, por tudo que você já gerou frutos. Você já passou por
essa pergunta, esse questionamento na sua vida? Se eu te falar que eu descobri este ano, com essa coordenação, que esse é o meu ministério, não sei se você vai acreditar, depois de 32 anos. Porque eu nunca gostei, pasmem, nunca me viram minha esposa, meus filhos em casa tocando violão. Foi uma coisa que eu aprendi por necessidade da comunidade. Exatamente. Eu não sinto prazer em tocar na igreja, mas raras vezes eu pego o violão em casa e fico como a gente gosta, e fico cantando. Não. Por quê? Porque eu achava exatamente que foi por uma pura necessidade. E sempre me considerei um pouco inferior a muita gente na igreja. E aí a gente teve um ministério chamado Ministério de Música Mater Dei, que foi no ano de 1995 ele começou. Que há uns 4 anos atrás, esse ministério, cada um foi para um canto. Meu irmão permanece comigo na bateria tocando, mas assim, faz 30 anos, né, exatamente, que esse ministério é de 2005 agora, mas ele não, hoje sou eu. E aí naquele momento também que muita gente saiu, parecia que ia acabar, eu falei, Deus, realmente também não foi ministro, foi só enquanto precisou. Eu também sou pregador, fui da equipe de formação do módulo básico, coordenei operação, enfim, outras funções que eu pensava, bom, agora a música é só assim, um acessório. A escala que precisa de mim na missa no final de semana, e não preciso de uma pessoa só, eu que toco, não tem outra pessoa. Entendi. E aí, então, a gente foi chamado para ser primeiro secretário. A gente corre esse risco, né? A gente corre risco porque a gente pensa assim, meu Deus, eu acho que é porque a comunidade precisa. Deus falou assim, não tem ninguém, vai você, meu filho. Tipo desse jeito. Eu tinha essa sensação, tipo assim, não sobrou ninguém, porque aquilo que a gente falou, né? A gente já viu tantas pessoas tecnicamente não bem preparadas, e a gente fala assim, só sobrou você, então Deus vai usar você. E não como aquela coisa do chamado de Davi, né? Eu acho que isso é um pouco do Ministério de Música. Agora eu tô pensando, é aquela coisa assim, Deus falou assim, não, chama Saul. Aí daqui a pouco Saul não fez a vontade de Deus, vamos unge Davi. Às vezes eu penso que quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente foi chamado a fazer, aquilo que é a nossa vocação, eu não sei se você já teve essa impressão, mas Deus transfere a unção que era para você ter aquela unção, transfere para uma outra pessoa, igual aconteceu com Saul. Era para Saul ter sido o rei, né? Mas Jesus, mesmo ele vivo, detalhe, ele vivo, Deus mandou, falou assim, não, transfere a unção, tira a unção dele porque ele não está sendo fiel. Nossa, isso é pesado. Às vezes eu fico com medo disso. Eu fico com medo, falando, meu Deus, será que Deus já tirou a unção de mim e já mandou para uma outra pessoa que esteja sendo mais fiel do que eu? Né? Nossa, dá um medo, né? E quando você falou assim, não, esse ano eu estou sentindo que é o meu ministério porque fui chamado, está sendo confirmado que eu como coordenador do Estado, acho um pouco mais então, o que acontece? No outro mandato do Cláudio, nosso presidente do Conselho de Estado do Rio de Janeiro, ele me chamou para ser primeiro secretário. Aí é que eu falei, Deus, acho que o meu Ministério de Música realmente vai ficar agora só no finalzinho de semana aqui mesmo. Porque eu não sei, Deus falou através das pessoas que ia me dar missões maiores, mas eu passei que não era para música, porque ele me colocou. Aí ele foi reconduzido e ele disse para mim assim, eu tenho uma missão nova para você. Eu não imaginaria que seria o Ministério de Música e Arte no Estado do Rio de Janeiro. Mas as pessoas já haviam me falado, esses testemunhos já começaram a acontecer durante o ano passado, as pessoas, e eu não digo isso, eu realmente não estava levando muito para o ego, porque nós músicos tendemos a levar, sim. Mas era muito testemunho de depois de início de operação, de gente falando que foi tocada. Nossa, eu falei, gente, tá? E aí eu, ao ponto de querer nem ficar, o ego não vinha, não querer ficar perto para não receber elogio. Só que eu fui vendo que Deus estava falando uma coisa que eu espero, uma coisa, eu estou tocando e as pessoas estão sendo transformadas, tem uma coisa que acontecendo aí. Sim. E aí o Cláudio vai e faz o seguinte. E aí na Assembleia que a gente teve há 15 dias atrás, ele olhou para mim e todos na Assembleia, a gente tem uma Assembleia Estadual, ali foi confirmado. O Cláudio falou assim, você está no ministério, você está no seu lugar, querido.
Você está no lugar que Deus te quer agora. Você está no. Até falando um pouco. Agora você está no seu ministério. Aí eu senti um resgate. Gente, 30 anos depois, Deus está falando. Toma o ministério. E agora ele está indo para além. Porque o Estado, sabe? Não que isso seja, mas assim, uma responsabilidade maior. O ministério vai chegar em outros lugares para ajudar os músicos. E aí agora, realmente, de fato, eu tomei posse, por isso que eu digo que agora, Paulo, você não... Mas é isso, quando vem a coordenação, vem uma unção. Vem uma unção de Deus para a gente coordenar. Cada coordenação tem uma unção. Mas agora me veio uma dúvida agora. Mas você sentindo que esse é o teu chamado, você sente agora, esse é o seu primeiro ministério, esse é o seu segundo ministério. Então, porque aí vem a pregação. Não é? Também, né? E aí? Dentro disso eu já tinha recebido um chamado para pregar, por exemplo, aqui em Rondônia, assim, eu nunca achei que ia sair para pregar em lugares assim. Mas aí, eu sinto que o primeiro chamado é a música. Só que Deus, enquanto tu precisar de mim em qualquer coisa que for missão tua, que não for voluntariado meu, porque eu acho que missão não é voluntariado. A partir do momento que eu peço para pregar, ou eu peço para tocar num lugar, isso para mim não é missão, isso é por Deus. Verdade. Então, assim, se ele ainda me quer utilizar em outros, como por exemplo a pregação, ele me utiliza onde ele quiser e como ele quiser. Só que o cajado que Deus me dá hoje é a música. Só que aonde eu estarei como ministro de música, nem que seja pregando a palavra de Deus. Mas o meu chamado hoje, a unção está no ministério de música. Mas enquanto ainda for útil ao Senhor, eu falo assim para ele: Senhor, enquanto te for útil e onde tu quiseres, ele falou para mim: vai. Então, eis-me aqui. Enquanto ele quiser me chamar para qualquer lugar, se for ele que me chama, eu vou. Mas hoje eu tenho convicção que o meu primeiro chamado é a música. Só que eu percebo uma coisa, é que Deus, na parábola dos talentos, quando Deus confia um dom só e a pessoa não rende naquele dom da fruto, fica naquele só. E depois, quando tiver que oferecer para Deus, ele vai falar: agora, quando ele te dá um talento, você produz, ele vai te dar mais. Verdade. Então, bem lembrado isso, hein? Ele dá mais. Então, ele não me deu só música, ele tem que dar pregação. E se eu for produzir fruto na pregação, ele também não vai parar de me chamar para pregar. Mas assim, vai frutificando, ele te chama. Eu tenho um chamado primário, é a música. Mas a palavra dos talentos lembra: então eu te dou mais esse. Aí você está sendo fiel, vou te dar mais um cadinho. Então, eu te dou mais um cadinho, até quando você aguentar. Então, eu penso que é isso. Mas o primeiro chamado é a música. Mas eu acho que o talento vai frutificando ao ponto que a gente vai sendo fiel no pouco e ele vai dando muito. Ao passo que quem tem um só e não é fiel, Deus vê que dali não pode tirar muita coisa. Então, é igual Davi, né? Davi foi convidado para tocar para Saul, daqui a pouco ele já estava guerreando e daqui a pouco ele já estava reinando. Né? Deus foi. E Davi tem uma questão muito interessante, que é a unção. Quando Davi tocava, o espírito maligno que estava com Saul se retirava. Sim. E aí Deus me deu uma motivação nessa palavra uns 15 dias atrás. Nós, ministros de músicas ungidos, se a gente não está com unção, a gente pode até incomodar o inimigo, mas ele não vai se retirar. Agora, um músico que entra com unção, o inimigo se retira. Com certeza. Então, se num grupo de oração o inimigo está querendo atormentar, a música, se ela for mais ou menos, ela até incomoda. Se ela chegar com a unção que tem que chegar, ela faz o inimigo bater em retirada. Então, a prova disso é aquela autoridade, né? Eu conheço o Paulo, conheço o fulano, conheço o ciclano, mas você eu não conheço. Ele leva uma costa. Isso lá, o Sebas, né, e os 7 filhos de Sebas, na Atos 19, diz isso, né? Eles foram lá tentar expulsar o demônio em nome de Jesus e ele disse: olha, eu conheço o Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês eu não conheço. Tá vendo, irmão? A unção te dá autoridade. Autoridade. Verdade. Autoridade espiritual. Isso é importante. Irmão, muito obrigado. Obrigado e valeu pela conversa. Deus te abençoe. Amém. Amém, gente. Se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.